clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 102. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo o Sidney Torres. E aí, galera, que jogo, hein? Fala, Arthur, beleza? Beleza, partida emocionante pra já turbinar esse início de temporada dos Pats. Pois é, teve gente que falou que a gente tava maluco, Sidney. Que a gente falou que esse jogo não ia ser fácil, que esse jogo os Texans sabem jogar contra os Patriots. E teve gente que falou que a gente tava dando muita coisa aí pros caras, mas foi um jogo que só terminou quando acabou, né? Como diz o outro. Quando você tem uma defesa cheia de playmakers aí, como essa do Texans, mesmo que o quarterback seja inexperiente, você não dá pra achar que vai ser um passeio, né? As estatísticas mostram que nos últimos 2 anos, só 2 quarterbacks passaram para 300 jardas contra essa defesa. Um foi o Tom Brady ontem. Então, assim, não dá pra esperar facilidade, não. Pois é, vamos falar disso, vamos falar do jogaço que o Brady fez, de acertos, a maioria de vários erros, vamos dizer assim, e também das coisas que os Texans fizeram bem, porque eles jogaram muito bem o jogo depois dos nossos recados. Sidney, temos que dar um recado aqui, até avisar a galera o que aconteceu, porque a gente nem sabia que tinha acontecido isso. O pessoal do Fambonanet que veio dar um toque, que o programa da semana passada, o podcast 101, a gente entrou no top 10 do iTunes de esporte, categoria esporte. A gente nem sabia que a gente tava tão famoso assim, cara. Eu aqui não sabia mesmo, né? Porque eu não uso iTunes, eu não tenho iPhone, então... Mas foi uma bela surpresa, cara. Isso só mostra quanto a galera prestigia realmente o trabalho da gente. É muito gratificante ver esse tipo de alcance que o podcast da gente tá alcançando. Só tenho a agradecer a todo mundo aí que acompanha. Pois é, obrigado a todo mundo que ouve pelo iTunes, que ouve pela rádio, que ouve pelo link, que ouve pelo YouTube. Tem várias formas aí de ouvir o podcast Patriotas. A gente sabe que a principal é pelo iTunes. E, brigadão mesmo, a gente ficou muito feliz. Foi um presente pra gente aí de 100 programas ter entrado nesse top 10 do iTunes aí, que até onde eu sei, pelo menos, foi a primeira vez que a gente entrou. E então, se você usa... Só um detalhe que a gente concorre com o podcast de futebol, do futebol de campo, de bola redonda, né? Então, assim, no país do futebol, que é o Brasil, você conseguir emplacar podcast de futebol americano entre os 10 é uma coisa realmente incrível. Exato, categoria esportes a gente entrou, não é nem futebol americano. E outra, se digo mais ainda, a gente é futebol americano de um time só. É o nicho do nicho, né, cara? Ainda mais difícil de entrar. O pessoal do Liga dos 32 também tava nessa lista com a gente. Também parabenizando eles, e muito bom. Se você ouve o iTunes, a gente te convida então para dar um review lá, escrever o que você acha do programa, dar 5 estrelinhas, que ajuda mais ainda a gente crescer e aparecer para outras pessoas, aparecer para outros usuários do iTunes aí, então, do nosso podcast Patriota. Outra coisa que aconteceu muito legal, Sidney, foi que o pessoal da Rádio Esporte Clube tá fazendo a transmissão no domingo, da tarde do domingo da NFL. Eles comentam os jogos da rodada e sempre tem um jogo principal. E nesse domingo eu estive lá participando, comentando Patriots e Texans. E vou te falar, é difícil, cara. 3 horas pra achar assunto, pra falar e saber que tá ao vivo, rapaz, dá um nervoso, hein? Aqui a gente ainda tem o recurso de parar, cortar, refaz, edita. Lá não, é na lata, ao vivo, tem que mostrar a qualidade realmente. Você foi muito bem. Espero que a gente possa participar outras vezes aí, porque é muito bom esse tipo de contato e é uma experiência nova também, né? Abre algumas portas aí da NFL no Brasil. Não, é muito legal, a gente aconselha aí pra quem quiser, recomenda, se você tá, principalmente quem tá assistindo no link, que não tá assistindo pela ESPN, é muito legal ir assistindo ali, dar um mute e ouvindo o papo da galera que vai falando, um papo bem descontraído, vai falando de todos os jogos que tá rolando. Então agradeço ao Miguel pelo convite e estamos aí para quando vocês precisarem. A gente gostei, apesar de nervoso eu gostei. Arthur, temos que falar aqui do Survivor. A gente tá gravando na segunda-feira, então a gente não consegue falar de Fantasy hoje. A gente teve que gravar na segunda essa semana. Mas o Survivor, até agora, a gente já tem... Bom, são 1.069 participantes.
120 foram eliminados até aqui. Até que pouca gente eliminada. Mas já tem 589 com uma derrota já, que já tá na berlinda. Aí é basicamente metade da galera, hein? Pois é, eu me encaixo nesses 589. Nessa última semana, o Carolina Panthers acabou me prejudicando. Porém, eu gostaria de mandar um salve especial pro meu irmão, o senhor Lucas, que conseguiu o feito de ser eliminado em 3 rodadas, com 2 vidas e ainda utilizando os Patriots e os Steelers. Então, parabéns pra você. Que maravilha, esse aí manja, hein? Bom, eu ainda estou invicto, faço parte dos 360 invictos ainda no Survivor, continuo bem, todo ano eu vou bem, vamos ver nesse ano com mais de 1000 participantes, a gente vai trazendo aqui toda semana como que tá essa questão do Survivor e do Fantasy. Brady, pump, Brady rifles to the corner, oh, it's caught, touchdown, Brandon Cooks, incredible, Tom Brady delivers in the clutch. Sim, senhoras e senhores, os Patriots receberam o Texans em casa, segunda partida no Gillette Stadium do ano. E segunda partida que a gente sofre para jogar, ganhamos aí, mas ganhamos no fim, e lembrando que a gente perdeu a semana 1 lá em Foxborough pro Chiefs, e mais um jogo complicado, fazia tempo, muito tempo que eu não vi os Patriots sofrerem assim seguidamente jogando no seu estádio. Para mim a coisa que a gente até recebeu aqui a Cássia na semana passada para falar desse jogo. E pra mim o jogo, a gente esperava um jogo equilibrado, a gente falou isso a semana inteira, mas não da forma que foi, né? Porque a gente esperava, até o que a Cássia comentou aqui, a gente esperava que os Patriots iam se complicar pra anotar pontos e os Texans iam se complicar pra anotar pontos. E no fim virou um shootout, virou quase o jogo que a gente esperava que ia ser Patriots e Saints. Exatamente. Eu achava que o nosso ataque teria mais dificuldade e que a nossa defesa teria mais facilidade do que teve. Foi o contrário, né? O Brady teve um dos jogos da carreira dele aí contra uma defesa que não seria, como eu falei, 300 jardas já desde 2015, cedeu 2 vezes só, contando ontem, 5 touchdowns, ou seja, com toda a pressão que ele sofreu, 5 sacks, levando hit de todo lado, fumble perdido, ele não se abateu e conseguiu ter um jogo incrível contra a ótima defesa. Já a nossa defesa não conseguiu segurar o ataque dos Texans, que tinha anotado 20 pontos em 2 jogos, então foi meio surpreendente nesse aspecto. Escancarou várias coisas aí. Primeira, né, Arthur, que o Brady ainda é o Brady, não adianta. Se tem um cara pra colocar ali nos segundos finais pra entrar e ganhar o jogo, o nome dele é Tom Brady, né, cara? Sim, 40 anos, parece que ele tá jogando com 25 ainda. Uma partida excepcional de Brady, não só nos minutos finais. Desde o começo do jogo, ele já tava lançando passe longo, já tava achando o Brandon Cooks, achando o Chris Hogan, achando o Gronkowski. Foi uma partida sensacional de Tom Brady, que mostra mais uma vez que a idade não é um empecilho para ele. O Brady foi a 27ª vez na carreira que ele lança para 4 touchdowns ou mais. Ele é agora o terceiro de todos os tempos fazendo isso. E como o Arthur falou aí, ele jogou bem o jogo inteiro, 5 touchdowns lançados, e lidera aí a NFL em jardas passadas nesse momento, o senhor Tom Brady. Eu vou aqui puxar algumas coisas, o Arthur até falou aí dessa questão dos recebedores, do passe longo. Isso é uma coisa que finalmente a gente viu acontecer, né? Até então, no primeiro jogo tinha aparecido mais o Amendola, no segundo jogo apareceram mais os running backs e o Gronk. Nesse terceiro jogo, Sidney, a gente viu de verdade o ataque dos Patriots trabalhar de forma aérea e espalhar essa bola, né? E para quem duvidava do braço do Tom Brady, mostra que ele só não consegue fazer isso quando ele não tem alvos bons o suficiente, né? Com Cooks, Hogan e Gronk, ele soltou o braço, o passe de 40, 50 jardas. E isso que você falou dessa alternância mostra como esse ataque é bom, porque se você tira uma força, ele tem outra para lhe prejudicar. Primeiro jogo foi a Amendola, segundo jogo running backs, então você tira o running backs, aí eles voltam atacando com os wide receivers, então tem qualidade em todos os setores ali, nas skill positions, né? Então é muito difícil marcar esse ataque. O começo da partida eu achei... Eu até comentei lá na rádio, eu achei que os Patriots estavam entrando naquela história de que aconteceu com os Chiefs. Porque parecia que só funcionava a bola no Hogan.
e que foi o que a gente viu acontecer com a Amendola lá no primeiro jogo. Então eu comecei a ficar bem preocupado com isso. Eu falei, a gente vai de novo para um jogo onde só funciona um cara e logo eles vão marcar esse cara e vai acabar as nossas opções. O Hogan destruiu, cruzando rotas ali. Eu acho que o Hogan estava invisível, porque não é possível, os 2 touchdowns dele, ele tava sozinho. Dependendo da imagem que você olha, você não vê ninguém em volta dele, de tão sozinho que ele tava nos touchdowns. E cruzando rota, ele acabou com a defesa dos Texans fazendo isso. E aí, Arthur, a gente viu, no começo do jogo, teve aquele passe maravilhoso do Brady pro Cooks, que cai no colo dele, e uma ótima recepção do Cooks também, aliás. E ele terminou esse jogo sendo agora o jogador que mais tem jardas no ataque dos Patriots até aqui, com 256 jardas. Já começa a acumular muita jarda, né? Sim, podemos dizer que essa partida contra o Houston Texans foi o cartão de visita de Cooks para a torcida dos Patriots. Nas primeiras semanas ele estava um pouco apagado, ainda aparentando um desentrosamento com Brady, mas só que nesse jogo contra os Texans ele foi sensacional. Aquele último touchdown foi uma coisa belíssima. Ele recebeu a bola e conseguiu fixar os 2 pés no chão. Foi uma partida realmente maravilhosa de Brandon Cooks e que só tende a evoluir com mais entrosamento de Brady, entrando mais nesse sistema ofensivo dos Patriots. O céu parece ser o limite para Brandon Cooks. Bom, a gente tem que lembrar aqui que os 5 touchdowns que o Brady fez, 2 foram pro Cooks, 2 foram pro Hogan e 1 foi pro Gronk. Então realmente ele espalhou essa bola, não só em questões de jardas, mas também nos touchdowns. Uma coisa que a gente tem que vir falar, que também não pode deixar de falar, Sidney, é a presença do Amendola. Ele teve um jogo razoável, acho que conseguiu 2 ou 3 recepções só na partida, mas é inacreditável quando você precisa, quando o negócio tá feio, quando a coisa tá pegando fogo, você põe o Amendola e ele aparece para fazer a recepção, né? É incrível como o Amendola é clutch, né? Eu até separei uma estatística aqui. Se você contar jogos decididos por uma posse de bola no último quarto ou prorrogações desde 2013, ele lidera a NFL, o Amendola, com 84,6% de conversões de terceiras descidas, ou seja, quarto período, jogo em uma posse de bola ou prorrogação, desde 2013 para cá, ninguém é mais clutch do que Danny Amendola na NFL inteira. Então é incrível que esse cara consegue. Quando ele está saudável, quando ele está em campo, ele assume realmente aquela posição de alvo favorito do Brady, ali, principalmente sem o Edelman, e ele dá conta do recado. Ele não dropa bolas também, a bola dificilmente é uma bola que vai na mão dele e o Amendola solta. Então é incrível como esse cara está sendo útil pra gente em situações difíceis. Não, pra quem ouve a gente desde sempre, desde o começo, sabe que eu nunca fui o maior fã do Amendola e ele vem me conquistando aos poucos, cada vez que ele faz essas coisas, ele ganha um pontinho comigo e tem que tirar o chapéu pro Amendola nesse caso, sim. Esse jogo, 3ª para 18, já tava todo mundo falando, não acredito, a gente não vai ganhar esse jogo, e aparece o Amendola para fazer aquele catch, foi lá no 3º andar, todo torto ali, mas pegou a bola e caiu com ela no chão e deixou os Patriots continuarem e ganharem o jogo com o drive ali da vitória. O maior problema desse ataque, aliás, tiveram 2 problemas para mim nesse ataque, Sidney. Para mim, vou começar com o principal problema, que foi o trabalho da OL. A gente já esperava essa OL sofrer com esse front seven dos Texans. Depois, quando a gente descobriu que o Cannon não ia pro jogo, a gente ficou mais preocupado ainda. Mas no fim, cara, quem foi o maior problema ali foi Nate Solder, mais uma vez, 3º jogo ruim do tackle, hein? A temporada de Solder começa a ficar complicada aí, e é justamente a temporada de ano de contrato, né? Ele vira free agent depois dessa temporada. Pelo andar da carruagem aí, se ele não melhorar, é difícil que ele consiga uma extensão dos Patriots, né? Como você disse, quando a gente soube que quem ia entrar no lugar do Cannon era o Edel, ou seja, Cannon não ia jogar, a gente pensou que ia ser um inferno naquele lado da linha e o Solder ia segurar o dele lá. Foi o contrário, né? Tudo bem que o Edel ele teve muita ajuda, os running backs e o Gronk e o Allen, os tight ends, a primeira preocupação deles em todas as jogadas era tentar bloquear alguém para depois sair para a rota. Então o jogo aéreo deles ficou comprometido, mas eles ajudaram o Edel daquele lado. Em compensação, o Solder ficou sozinho do outro lado e levou um verdadeiro banho, principalmente do Jadeveon Clowney. Bom, foram 5 sacks em cima do Brady, e sendo desses 5, 3 cedidos pelo Solder. Uma coisa que a gente não pode deixar também em defesa dele, Arthur, a gente tem que lembrar que ele vem tendo problemas aí
de lesão, não participou de training camp, não participou de pré-temporada. E nesse próprio jogo, no aquecimento da OL, ele nem estava no aquecimento, né? Sim, o Solder praticamente sumiu do aquecimento, os jornalistas ficaram se perguntando aonde ele estava, só foi aparecer com a entrada do time em campo. Então ele até deu uma entrevista dando a entender que passou por algum tratamento na hora do aquecimento. E também a gente tem que relembrar que Solder não participou por completo do training camp, perdendo vários treinos. Pois é, aí a gente consegue até entender você enfrentando o melhor front seven da NFL, com Marcellus, com Clown ali, batendo forte, vindo do jeito que eles vêm, dá a entender que, e você não indo 100%, é entendível ali que você vai sofrer para conseguir parar os caras. E aí entra o problema, para mim, o maior, é que a gente não tem reserva, por isso que a gente tá nessa situação. Não existe um cara ali que vai entrar para pelo menos tentar manter o nível. E aí você chega na situação de que no terceiro jogo você já tá indo com o seu cara totalmente baleado, que provavelmente, como o Arthur falou, fazendo tratamento antes de entrar no jogo para enfrentar um dos melhores front sevens da NFL. Então aí pra mim é um erro muito sério de montagem de elenco mesmo, e a gente já vem falando disso, a preocupação que a gente tem com essa OL desde sempre. O Sidney falou aqui do jogo do Waddle, que foi muito bom, que teve ajudas, e funcionou sim, porque mais uma vez J.J. Watt não consegue chegar no Brady, não faz o sack. O Watt fez um jogo bom, ele não quer dizer que ele fez um jogo ruim não, mas ele conseguiu parar ali, ele não conseguiu na verdade chegar no Brady, e foi parado pelo Waddle e companhia ali que trabalharam em cima desses caras. Outra coisa que pra mim era difícil, Sidney, já era de se esperar e ficou comprovado, foi que o jogo corrido não entrou, o Gillislee não conseguiu fazer nada, os running backs não conseguiram fazer nada correndo com a bola, o White teve um jogo fraco, e a OL, se não conseguia nem proteger o Brady, abrir buraco, então foi mais complicado ainda, né? Dá pra dizer que foi quase inexistente o jogo terrestre dos Patriots, né? Foram 59 jardas de scrimmage apenas, isso é muito pouco. A gente sabia que ia ser complicado, que correr contra esse front seven aí é difícil, sem o Cannon mais ainda. Mas acho que o ponto, assim, para tirar alguma coisa de positiva no jogo terrestre foi que algumas conversões de poucas jardas a gente conseguiu. Contra os Chiefs a gente sofreu muito, não converteu nada para uma jarda. Se dessa vez não foi perfeito, pelo menos alguma coisa entrou. Mas isso aí precisa ser revisto, sim, ser analisado pelos Patriots, porque se uma defesa conseguir segurar também o ataque aéreo dos Patriots, o jogo terrestre vai ter que ajudar. Então não pode ser um jogo completamente nas costas do Brady. E eu vou discordar de você aqui, cara. Eu acho que essa, pra mim, é um dos problemas, o maior problema do ataque hoje é essa conversão de poucas jardas. A gente já vem todos os jogos estão fazendo isso, e nesse jogo, no último quarto, os Patriots não precisavam ter que ganhar o jogo naqueles últimos segundos, porque teve um drive saindo da linha de 5 ou 7, se eu não me engano, que não conseguiu, tomou 2 3 and outs no último quarto por causa de conversões de terceira para 1. Uma que tentou correr e não foi, e a outra que tentou com o Gronk e não foi. Isso pra mim é sim um problema que, pra mim, um dos maiores problemas do ataque agora que os receivers estão se encontrando mais e tal. Isso pra mim é um problema sério ainda, cara. E tem outra coisa que a gente não vê eles fazer, por exemplo, terceira para poucas jardas, a gente só tem visto quando é corrida pelo meio, né? Por que você não faz uma corrida daquelas laterais, ou então um toss, né, que eles chamam lá, como aquela jogada do James White, do touchdown no Super Bowl? Tá todo mundo da DL concentrado ali no meio, tentando evitar um sneak do Brady, alguma coisa. A gente não corre pela lateral, não faz o sneak do Brady, quando tenta correr pelo meio. E aí você tem razão, realmente. Essa parte de conversão de poucas jardas tem que melhorar muito, e o jogo terrestre tem que ser responsável por elas. E é isso que eu falo, é o que a gente vem sempre falando aqui também, que às vezes dá um nó na cabeça, entra ar ali no cérebro do McDaniels, e ele simplesmente esquece que ele tem um playbook grande, cara. Ele parece que ele tem 3 jogadas ali só, e ele só vai nelas, dá desespero. E pra mim essas conversões aí de poucas jardas é um problema também do McDaniels, da forma, como você diz aí, das jogadas que ele chama, que normalmente não funcionam. Aí, senhoras e senhores, chegamos no problema que não foi problema nesse jogo só, é problema já do ano, pra mim, oficialmente.
Sidney, o ano passado a gente tomou muita pedrada da galera porque a gente meteu o pau na defesa. Mas não tem como, cara. A gente vai ter que começar a meter o pau sério nessa defesa de novo. No passado a galera só olhava pro pontos por jogo e não via, não considerava como a gente os adversários que a gente enfrentava, né? A gente enfrentou muito quarterback ruim ano passado, seria poucos pontos porque os ataques não eram tão bons. Esse ano a gente tá cedendo muito ponto, muitas jogadas de 20 jardas ou mais. Então, assim, tem muita coisa para corrigir se esse time quer realmente brigar pelo Super Bowl. Bom, segundo jogo na carreira, jogo inteiro na carreira do Deshaun Watson, parecia, Arthur, que ele já tava ali faz tempo, porque o menino jogou bem, hein? Jogou bem, jogou muito bem, principalmente fugindo do sacks no pocket. A movimentação dele me impressionou bastante. Foi uma baita partida para um quarterback calouro, ainda mais jogando contra o retrospecto de 8-0 dos Patriots em vitórias sobre rookies no Gillette Stadium. Uma coisa que eu achei, ficou muito claro, pra mim, o plano de jogo foi bem o que a gente imaginava, foi bem o que a gente falou aqui, que era a maior preocupação era parar as corridas dele, não deixar ele correr. Isso pra mim foi muito claro ali na forma que a pressão aconteceu, na forma que eles usaram os linebackers no meio do campo. Tava sempre muita gente ali no box, ali na frente dele, ali preocupada se ele ia correr ou não. E ele realmente não conseguiu correr, não teve nenhum momento que ele fez uma corrida incrível. Isso funcionou, mas aí, Sidney, entrou a secundária, que não conseguiu marcar mais uma vez, e ele trabalhou principalmente com o Griffin, e conseguiu encontrar jardas ali, conseguiu achar a forma dele de avançar e conseguiu marcar 30 pontos nos peitos, se eu não me engano, acho que era desde 2015 ou 2014, alguma coisa assim, que os Texans não marcavam 30 pontos num jogo. Foi desde a semana 17 de 2015 que os Texans marcavam mais de 30 pontos em uma partida. Realmente, é unanimidade que foi uma surpresa para todo mundo que esse ataque conseguiu fazer com o Deshaun Watson e companhia. Eu acho que ele quebrou a nossa defesa, principalmente quando ele conseguiu estender a jogada e sair do pocket, e aí ninguém consegue marcar para sempre. É até uma contradição, assim, que eu vou falar, porque nossa defesa pressionou demais o Deshaun Watson. Eu vi gente falando que o problema foi pressão, não foi pressão. Ele foi forçado a sair do pocket toda hora. O Wise foi muito bem, o Flowers foi bem, todo mundo chegava nele. O problema é que chegavam, mas não derrubavam, encostavam nele, mas não conseguiam completar o sec. Aí ele saía do pocket, ganhava tempo e conseguia completar jogadas. Tem que reforçar isso aí, porque a pressão está existindo, mas precisa completar os secs. Isso é um problema que a gente já fala desde o ano passado. Eu fiz até de dentro do campo já disso ano passado, que não só no front seven ali, não só na pressão, mas no geral, a defesa dos Patriots vem sofrendo, Sidney, de conseguir dar tackle. Seja na pressão, igual você falou ali, por várias vezes ele sobreviveu, não sei como. E também em open field ali, quando o jogador pega, vem um cara para dar o tackle e não consegue derrubar e deixa o cara ganhar mais jardas. Isso é um problema que vem acontecendo já de tempo já nessa defesa dos Patriots. Esse problema fundamental, que é a primeira coisa que você vai jogar na defesa, a primeira coisa que você aprende é dar tackle. E não estão conseguindo fazer isso, não é de hoje. Matt Patricia precisa achar, sei lá, um drill, alguma forma diferente para fazer esses caras aprenderem a dar tackles. E uma outra coisa que pra mim foi muito inteligente do Watson, e provavelmente também ali da comissão técnica do Texans, é que ele trabalhou pra mim num jeito Brady de trabalhar. Ele foi encontrando matchups que eram favoráveis pra ele e foi indo em cima disso. O começo do jogo foi todo dele trabalhando no Wellington em cima do Jonathan Jones. Jonathan Jones, aliás, que a gente até soltou aquele post lá dos números da secundária, mostrando que ele era o melhor cara da secundária. E eu matei ali no post falando que eu só queria esperar ver ele jogar mais tempo. Tá aí, jogou mais tempo. Foi o pior jogador da secundária nesse jogo dos Texans. Então, o Watson trabalhou muito bem no Wellington em cima do Jones. Depois que o Jones até se acertou, foi que ele começou a trabalhar no Griffin em cima do Van Noy, que ele deitou em cima do Van Noy. E o Griffin fez um jogo ótimo também, que trabalhou em cima do Roberts, trabalhou em cima do McCourty. Todo mundo que ele vinha ali, o Griffin virou o alvo de confiança do Watson. Então, pra mim, ele foi muito inteligente também nisso, Sidney, de trabalhar, de saber em quem que ele vai trabalhar, em qual jogador dele está sendo mal marcado.
Ele foi muito inteligente e ele contou com algumas coisas que a gente não está muito acostumado a ver, que é, por exemplo, o McCory não jogar bem. Eu não achei que o Devin McCory foi tão bem ontem. Eu achei que teve uma hora que o Deshaun Watson foi em cima dele, realmente, em mais de uma jogada em campanhas seguidas, assim, então explorou um pouco o Devin McCory. A gente não está acostumado a ver isso. Assim, a defesa falhou por tudo isso que a gente falou, mas a gente tem que dar muito mérito pro Watson realmente, porque é muito difícil um quarterback calouro chegar lá, ir pro Gillette Stadium, conseguir fazer o jogo que ele fez. E se você olhar direitinho, o ponto forte dos Texans é a defesa, e quem não conseguiu segurar com a vantagem no placar foi justamente a defesa deles, né? Pois é, foi o que a gente falou no começo, foi tudo ao contrário, né? Não tinha motivo para a defesa dos Patriots sofrer como sofreu nesse ataque do Texans, e não tinha motivo da defesa do Texans sofrer 5 touchdowns do Brady, porque eles conseguiram chegar na pressão, eles pressionaram, mas não souberam proteger o fundo. Foi bem ao contrário do que todo mundo esperava que seria o jogo. Vocês comentaram aí um pouquinho dessa questão da pressão, do Flowers, do Wise e tal. Eu queria falar um pouquinho mais disso, porque o próprio March, que é um cara que chegou faz pouco tempo, teve um bom jogo, né, cara? Ele teve o sack dele, conseguiu pressão, forçou fumble. Foi um bom jogo do March. E eu queria que você, Arthur, falasse pra gente como que você achou. Eu achei que muita gente, igual o Sidney falou, muita gente reclamou que não teve tanta pressão e tal. Eu achei que teve até mais do que eu esperava, cara, porque, como a gente falou aqui, era muito perigoso ir pra cima dessa OL e deixar o Watson correr, né? O Cassius Marsh, que chegou na troca com o Seattle Seahawks, fez uma baita partida. Ele que foi meio que posto na fogueira na semana 1 para marcar o running back do Kansas City Chiefs e acabou se dando mal nesse jogo contra o Houston Texans. Já se recuperou, já conseguiu o strip sack e aí é mais uma opção pro pass rush. Não é a solução, como a gente falou quando ele foi trocado, mas pode ajudar na rotação, como aparentou fazer contra os Texans. E outra coisa, Sidney, que eu quero que a gente fale um pouquinho mais aqui é nessa questão que você falou das big plays, que inclusive tá para sair aí texto nessa semana, se já até não saiu. Como eu disse, a gente tá gravando na segunda-feira, então fica um pouquinho mais difícil da gente saber a programação aqui, mas essas questões de big plays novamente geraram várias. Foram 4 nessa semana contra os Texans, sendo 2 delas em situações muito óbvias, cara. Uma segunda para 22, que é aquela também, uma dessas que o Watson sobreviveu e achou o Griffin. Parecia que a defesa dos Patriots estava assistindo os caras tentarem fazer sec e esqueceram que a jogada continuava, cara. Exato, a gente se orgulhou dessa defesa durante tanto tempo que ela não seria big plays, ela é sempre uma das melhores da NFL. Ela seria, até naqueles anos em que ela seria muitas jardas, eram aquelas jardas de poucas avanços pequenos, né? No auge do bend but don't break, como a gente chama, a gente seria várias recepções, mas não seria recepção de 30 jardas, 40, 50 jardas. Esse ano parece que mudou tudo. Até a gente separou um dado aqui, que no ano passado inteiro foram 56 jogadas de mais de 20 jardas contra a defesa dos Patriots, 56 no ano. Nesse ano, se a gente continuar no ritmo das 3 primeiras semanas, vai terminar o ano tendo essa de 96 jogadas, é quase o dobro. Então, assim, tem que fazer alguma coisa. A gente tem bons safeties, tem bons cornerbacks, não tem justificativa para estar cedendo tantas big plays. Então, e aí, pra mim, o que mais me assusta é a gente sofrer big plays num ano que a gente começou achando que esse problema não ia existir. Porque a gente tinha Gilmore, Butler, McCory, Chung, Harmon. É uma secundária de nome. Se falava muito de uma das melhores secundárias da NFL pelos nomes que tinha. E tá se provando uma das piores, cara. O Patriots é a pior defesa contra o passe hoje na NFL disparado. Já são quase 1.000 jardas, 940 e poucas jardas cedidas já. É inadmissível com esses nomes, com o caminhão de dinheiro que a gente deu pro Gilmore, né, cara? Sim, Gilmore é o jogador mais bem pago defensivo da história do New England Patriots, precisa mostrar mais trabalho. Até achei que nessa partida contra o Houston Texans ele melhorou. Claro que teve alguns lampejos de boas e más jogadas, mas conseguiu sua primeira interceptação com a camisa da franquia, depois retornou para 12 jardas, mas ainda não é o Gilmore que a gente esperava. E ele precisa provar mais. Precisa provar mais porque a gente não pagou esse caminhão de dinheiro todo para ser um jogador mediano. Se fosse assim, a gente manteria o Logan Ryan por 10 milhões por ano e sairia no lucro. Cara, eu tô começando a ficar bravo, começando a pegar irritação com o Gilmore.
Tem uma coisa nele que eu não sei o que vocês acham. Eu não sinto ele jogador dos Patriots. Não sei. Não sei se é porque a gente viu ele tanto tempo no Bills e tal, mas eu não sinto ele fazer parte daquele grupo, sabe? Parece pra mim, Sidney, que ele é aquele cara que coloca o uniforme, vai lá, joga, vai embora e pega o carro dele e vai embora pra casa dele. A impressão que eu tenho é que ele não conversa com ninguém, que ele não tem amigo ali dentro, que ele só vai lá pra jogar, receber o dinheiro dele e ir embora, sabe? Eu acho difícil entrar nessa seara aí, porque eu não tenho muito dado pra julgar. Não, eu também não. Totalmente percepção minha do que eu vejo. Porque eu acho assim, eu ainda tô longe de dar um veredito definitivo negativo pro Gilmore, porque na minha opinião, as jogadas que ele mais sofreu nessa temporada, nesses 3 primeiros jogos, foram jogadas de falha de comunicação de zona. Não vi o Gilmore sendo muito batido no homem a homem. Eu vi mais assim, jogadas em que ele achava que o cara era do safety, o safety achava que o cara era dele, ou um linebacker na zona. Então assim, eu acho que é coisa que dá para corrigir. São 3 rodadas de 16 semanas da temporada regular. Então assim, eu ainda quero ser um pouco mais paciente com o Gilmore. E para mim, uma coisa que eu não consigo aceitar foi ele ter saído do jogo por desidratação. Eu vi gente falando aí, não, mas o cara tava desidratou durante o jogo, tava muito calor. Sidney, você é um atleta profissional que recebeu um caminhão de dinheiro na sua casa. Você joga esse jogo faz 200 anos na sua vida. Você vai para um jogo a 1h da tarde com 937 graus e você não toma água. Porque eu sei que o cara desidratação é a coisa mais fácil do mundo de se prevenir. É tomar água ou tomar Gatorade que os caras têm de graça. E o cara consegue se desidratar? Tirando a hipótese que não sei se existe. Talvez, se ele tiver algum problema de metabolismo, alguma coisa, vá lá. Mas, tipo, todo mundo sabia que ia fazer. Metabolismo, ele tome mais água, que ele sabe que ele tem problema. Todo mundo sabia que ia estar quente, todo mundo sabia que ia estar sol. Foi uma temperatura muito alta para a região, mas não foi imprevisível, né? Já tinha previsão do tempo falando que o jogo ia ser quente. Então, tem que isso aí talvez seja uma coisa antes do jogo, o rapaz tava parecia que ele tinha pulado numa piscina. Cara, tem que esse tipo de coisa não dá pra... Mas pra pelo mim é menos inaceitável, assim, cara. É inaceitável. Aí também eu vi gente falando, mas ele só perdeu um drive. Mas e os drives de antes, que ele foi percebendo que ele tava passando mal pra ele chegar no ponto de falar, estou passando mal? Ele não jogou normal por causa disso, cara. Ele sentiu o problema. É difícil de ver isso, né? Porque assim, a gente vê jogador com problema por altitude, né? Falta oxigênio, também por calor e desidratação. Na NFL eu não tinha visto ainda. É só tomar água, pelo amor de Deus, cara. Você faz isso a sua vida inteira. Essas coisas cara, me dá eu tenho vontade de matar, cara, quando eu vejo essas bobeiras. Porque é muita várzea, é muito várzea um cara profissional sair de um jogo por desidratação. Só mais um detalhezinho da secundária, acho que vale a pena a gente ressaltar que o Malcolm Butler finalmente melhorou depois de 2 semanas ruins. Só cedeu 2 recepções contra os Texans, mostrou aquela vontade que a gente acostuma do Butler, né? Ele impede um passe, vai lá no recebedor e grita com o cara e provoca. Então, assim, parecia que era aquele Butler de sempre que a gente estava acostumado a ver nesse domingo. Caro Felipe e caro Sidney, tenho aqui meio que um debate para propor para vocês dois, que é o seguinte: se a gente for comparar em nomes da defesa dos Patriots em 2016 e em 2017, apenas 3 nomes do time titular não estão mais presentes. Que são 2 na linha defensiva, os linebackers são os mesmos, e na secundária mudou Logan Ryan pelo Stephon Gilmore. Para vocês, qual é o maior problema da defesa dos Patriots? É a pressão? É o grupo de linebackers que não tem material humano necessário para fazer um bom jogo? Ou é mesmo na secundária? Eu acho que, para mim, é inegável a falta que o Hightower está fazendo. Se você for olhar nos 3 jogos, você vai ver ocasiões em que, se o Hightower estivesse lá, talvez aquela jogada não tivesse acontecido. Não é o único motivo da defesa estar indo mal, até porque a gente já apontou vários problemas aqui, mas eu acho que o Hightower ali, ele daria um equilíbrio maior para essa defesa como um todo. Pra mim, por mais que sejam só 3 jogadores, eu acho que são 3 jogadores fundamentais, basicamente um em cada... 2 ali na pressão e um que é o principal corner, que virou o principal corner. Eu ainda quero acreditar que é o que o Sidney falou, que é falta ainda de entrosamento e tal, mas eu tenho muita preocupação, desde o ano passado eu falo disso aqui,
Eu tenho muita preocupação com o meio do campo dos Patriots. Eu acho que o meio do campo dos Patriots acaba ferrando tudo. Eles têm que se preocupar muito. Às vezes o problema não vira no meio do campo. Às vezes, tipo, não é que, igual dessa vez, a gente não tomou 1 milhão de passes no meio. Mas a preocupação que eles sabem que os linebackers ali não estão no nível de cobrir só com eles, acaba que a atenção dos safeties fica também muito ali no meio, de saber que pode acontecer alguma coisa, que as corridas podem acontecer por ali. Então meio que complementa com o que o Sidney falou aí, tendo o Hightower dá uma ajuda, mas pra mim esse meio do campo tá ferrando e porque daí os safeties não conseguem se trabalhar direito, e a gente tá tendo esses problemas também de conversa aí. Eu tendo a acreditar que esse meio do campo, pra mim, eu queria um linebacker aí, e pra mim, Sidney, até vou já aproveitar a pergunta do Sidney, vou puxar do Arthur, vou puxar numa outra coisa aqui. Eu achei que a gente ia ter esse problema do meio mais resolvido com a chegada do Harris, e o cara simplesmente nem entra pro jogo, os caras não colocam ele pro jogo. O uso do Harris tá de uma forma tal que quando ele entra em campo vira notícia, né? David Harris está em campo, começa todo mundo a twittar lá que está no estádio. Então, eu também não esperava ser tão pouco usado, principalmente por causa disso do Hightower, né? Então, significa que o Bill Belichick acredita realmente que ele não tem condição de fazer um trabalho melhor do que o Kyle Van Noy e do que o Landon Roberts. Próximo domingo, Patriots e Panthers. E a gente tem aqui lá no Gillette Stadium de novo. E a gente tem aqui o Felipe Vieira lá do Panthers Brasil. Que ele vai falar pra gente aí, como vocês estão acostumados já semana após semana, ele vai vir falar um pouquinho dos pontos positivos e dos negativos dos Panthers para esse jogo. Fala aí, pessoal do Patriotas, beleza? Quem tá falando aqui é o Felipe Vieira, no site panthersbr.com, no Twitter Panthers Online Brasil. Eu também tô lá no On The Clock, um site que fala só de draft o ano inteiro. Mas hoje vamos falar aqui dos pontos positivos do Panthers. Panthers que começou a temporada 2-1, teve um calendário bem tranquilo nesse começo de temporada. As duas primeiras partidas foi contra o Bills e contra o 49ers. Nas duas partidas a defesa cedeu apenas 3 pontos. Nessa terceira partida o Drew Brees acabou expondo um pouco a nossa defesa e colocou 34 pontos no placar. Mas acho que o ponto positivo acaba sendo a nossa defesa mesmo. Nós temos um probleminha ali no safety com o Mike Adams, que já é um jogador velho. Então o Brady talvez consiga expor esse problema no domingo. Mas acho que se tem um ponto positivo nessa temporada do Panthers é o começo dessa defesa, que vem jogando mais agressivo com um novo coordenador defensivo, que é o Steve Wilkes. Sean McDermott saiu, foi para Buffalo, seu head coach lá. Mas a defesa do Panthers continua sendo bastante sólida e acredito que vai ser a maior força do Panthers nessa temporada. Pois é, gente. Pois é, senhor Sidney e senhor Arthur. Tendo a acreditar que vai ser mais um jogo complicado, cara. Não sei não. Essa defesa do Panthers é boa. A gente tem uns dados aqui que assustam quando a gente olha. Muita gente está falando que os números do Panthers estão mascarados nessas 3 primeiras semanas, que foi escancarado mais aí contra o Saints. Mas assim, a verdade é que até aqui, Sidney, o Panthers tem a 3ª melhor defesa contra o passe, a 13ª melhor defesa contra a corrida, a 10ª melhor defesa em sacks e a 3ª melhor defesa cedendo placares, só cedeu 13,3 pontos por média de jogo. Se for isso, top 10 aí em placar, passe e sec, a gente pode prever aí mais um probleminha para o Sr. Tom Brady. O Brady vai ter que ser mágico de novo. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que essa defesa dos Panthers é boa, mas eu acho que sim, os números estão mascarados. Por quê? Porque na primeira semana eles enfrentaram o San Francisco 49ers de Brian Hoyer. Na segunda semana eles enfrentaram o Buffalo Bills do Tyrod Taylor, que jogou bem domingo, mas não é nada espetacular. E o primeiro quarterback realmente top que eles encontraram foi o Drew Brees, só não completou 7 passes contra eles, lançou 3 touchdowns. Os Panthers cederam 149 jardas terrestres para o Saints, que não é um ataque terrestre absurdo. Então, assim, eu acho que o Tom Brady tem sim condição de fazer estrago nessa defesa. É uma defesa boa, mas eu acho que ela não merece ser top primeiro colocado na NFL.
pelos adversários que enfrentou. E nesse sentido, para animar um pouco a torcida, o Tom Brady já enfrentou a melhor defesa da NFL, a defesa número 1 da NFL, em casa 8 vezes. Foram 8 vitórias dos Patriots, ele passou para 2.280 jardas, 17 touchdowns e 6 interceptações. Vamos ouvir agora então os pontos negativos do Panthers para esse jogo. E agora o lado negativo é que o nosso ataque vem sendo bem ruim nessa temporada, talvez seja o pior começo de temporada da carreira do Newton. Newton que sofreu uma lesão no final da temporada passada e continuou jogando, acabou agravando a lesão e só foi fazer a cirurgia dessa lesão depois do draft, que acabou postergando a recuperação dele. Ele não jogou nenhum jogo na pré-temporada também, para não agravar ainda mais. Então você vê claramente que ele não tem ritmo de jogo e vem jogando muito mal. O problema é que também os nossos 2 tackles, o Matt Khalil e o Darrell Williams, também vem jogando pessimamente mal. Então acaba juntando tudo. O Newton, com a lesão dele, está acabando fazendo leituras erradas, não está jogando, não está fazendo aquela bola longa como é o costume dele, que é o maior ponto forte dele. Ele não vem conseguindo encaixar essa bola longa. Então vem sendo uma coisa bem preocupante para a torcida do Panthers nesse começo de temporada do Newton. Esperamos aí que eles consigam voltar a jogar como é o padrão dele ao longo dessa temporada, mas esse começo a gente já imaginava que seria bem ruim e realmente está sendo. E eu imagino que o jogo de domingo também vai ser um jogo bem difícil pro Newton, porque apesar que a defesa do Patriots não começou bem, o Newton também não conseguiu colocar pontos nem na defesa do Saints, que estava desfalcada. Então é realmente bem preocupante e acredito aí que os Patriots devem ter o favoritismo para essa partida. Beleza? Um abraço aí para todo mundo e até mais. Falou, pessoal. Pois é, Arthur, Felipe Vieira aí trouxe pra gente essa questão do Cam Newton, que, como ele falou aí, depois que operou, virou basicamente um outro quarterback. Jogou bem mal contra o Saints, contra a defesa do Saints, que a gente mesmo já enfrentou, e viu que não é assim um bicho de 7 cabeças. Né? Sim, o Cam Newton tá muito diferente daquele quarterback que conseguiu levar os Panthers pro Super Bowl na temporada 2015, que conquistou o prêmio de MVP. Depois dessa cirurgia ele ainda não voltou a ser o mesmo, afetando até sua mobilidade no pocket, que é um dos quesitos que a gente sofreu com o Deshaun Watson na semana passada. Eu destacaria aí que o Carolina Panthers só anotou 16 pontos somados contra a defesa do Buffalo Bills e do New Orleans Saints. Se a gente for parar pra pensar, os Patriots só contra os Saints anotaram mais pontos do que o Carolina Panthers de Cam Newton em 2 semanas. O que me preocupa só é que, mais uma vez, semana passada a gente veio aqui falar basicamente disso, que o ataque dos Texans era ruim, que não tinha muita coisa para ser feita, que tinha só a corrida do Watson, e a gente viu o que aconteceu. Então, CJ, para mim o problema é muito mais na gente do que neles. Que defesa que vai estar em campo, essa defesa confusa, que se confunde nas jogadas, que não consegue dar tackle, que chega no quarterback e não consegue derrubar. Se for assim, pode pôr nós 3 aqui para jogar que a gente consegue avançar, cara. Não precisa ter o melhor ataque do mundo. Se você tiver a pior defesa do mundo, você vai sofrer. Exatamente. Até como a gente fala, essa defesa dos Patriots não vai terminar a temporada jogando do nível que ela está jogando hoje. Eu tenho plena convicção disso, porque a gente tem boas peças. Se a gente tivesse um monte de jogador ruim, aí a gente dizia, olha, vai ser isso até o final do ano, não tem o que fazer, Brady vai ter que anotar 35 pontos por jogo para ganhar. Eu não acredito nisso. Até que eles me provem realmente que não tem condição de melhorar, eu acho que eles vão melhorar, eu acho que essa defesa vai subir de nível, e a gente tem que aproveitar essa na fase do Cam Newton, talvez seja uma boa oportunidade para um jogo de recuperação aí da defesa. E me preocupa muito que é um ataque bem diversificado e um ataque bem criativo. Não é aquele ataque tradicional, aquele ataque que pega a bola e passa ou pega a bola e corre. Tem reverse ali, eles usam muito dessa facilidade do Newton correr, por mais que ele não esteja no auge dele, mas ele é bom fazendo isso.
E isso pode confundir sim a defesa dos Patriots. A defesa dos Patriots precisa estar muito bem pensada aí, porque até então no Watson era ele ter a oportunidade de correr quando ele encontra um buraco, quando vem a pressão e alguém esquece de cobrir um gap, é onde ele vai e corre na oportunidade. O ataque do Panthers é muito mais pensado nessas corridas, é muito mais criativo nessas formas de correr diferentes, por fora, por dentro, reverse. Acontece muita coisa ali de diferente. Então, se a gente já está tendo problemas de comunicação em jogadas mais tradicionais, Matt Patricia precisa trabalhar muito bem nisso, de fazer seus jogadores entender, cada um tem que saber muito bem a função dele, para não se perder nessas maluquices que acontecem ali atrás antes da jogada acontecer mesmo, e bobear nessa história também, né? E só para complementar sobre o que o Sidney falou, que pode ser um jogo de recuperação para a nossa defesa, a gente também tem que lembrar que os Panthers vão estar sem o principal recebedor da equipe, o tight end Greg Olsen, que está lesionado. Então aí a gente pode esperar e pode até... Eu vou refazer de tudo. Então a gente pode esperar realmente uma melhora nessa secundária dos Patriots. Bom, então é isso aí. Então, Patriots e Panthers no domingo. A gente vai continuar com o pré-jogo, a gente vai continuar com tudo que vocês estão acostumados já. As coisas aqui não param. E a gente volta na semana que vem para falar de como foi esse jogo e para falar do próximo, porque daí é semana curta, hein? Domingo joga com o Panthers e daí na quinta-feira já joga de novo contra o Tampa Bay Buccaneers lá na Flórida. Então é semana curta, semana de trabalho, é basicamente se preparar essa semana para 2 times de uma vez. Vamos ver o que vai acontecer com esse nosso querido New England Patriots. Arthur, Sidney, a gente fica por aqui e volta semana que vem. Abraço. Valeu, Sidney, valeu, Arthur, abraço. Valeu, galera, grande abraço. Valeu, galera, até a próxima. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud and it gets in your blood how much fun it is watching their game. We love our